Telespectador, muito boa noite. Nossa convidada de hoje é a doutora Priscila Zambrano. Ela é médica especializada em tricologia clínica e membro da Sociedade Internacional de Tricoscopia. Veio falar conosco sobre o tratamento médico da calvície. E tudo bem, Priscila? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Ô Priscila, é verdade que o cabelo é como biomarcador da saúde integral? É uma coisa correta? Certíssima. A verdade faz parte das minhas frases favoritas aí dentro da consulta médica. Hoje é considerado, na verdade, o cabelo e o folículo piloso, que é o micro-órgão que produz o cabelo, como um sensor vivo de desequilíbrios e equilíbrios da saúde. Mas por que isso acontece? Eu acho que a magia está na explicação. A célula do folículo piloso é uma das células mais metabolicamente ativas do nosso corpo. Então, por ela ser altamente metabólica, ela é muito sensível aos desequilíbrios metabólicos. Ela responde muito rápido. E isso acontece a nível celular. Então, quando acontece, por exemplo, deficiência de nutrientes, macronutrientes, micronutrientes, desequilíbrios hormonais, estresse, situações de falta de sono, situações que levam a alterações metabólicas, o folículo ele é o primeiro em responder, né? E geralmente responde com queda. É claro, dentro da tricologia médica não temos apenas queda, porque às vezes é confundido calvície com queda de cabelo, mas a queda seria um dos sinais de que acontece alguma coisa. Algum desequilíbrio de um desequilíbrio no nosso metabolismo corpo. Humano. Uhum. Ô Priscila, explique a diferença entre tratar o sintoma e restaurar o eixo da saúde capilar. Pronto, tratar o sintoma é tratar, basicamente, ver o folículo como um micro-órgão isolado do corpo, né? Eu costumo falar que nós não somos segmentados em especialidades. As especialidades médicas, elas existem por uma questão de estratégia, por uma questão... A medicina é muito ampla e nós precisamos nos aprofundar em algum órgão ou sistema para ajudar a população dando o nosso máximo naquela área. Mas o ser humano, ele não é segmentado em especialidades. Então, a pele, ela fala com o cabelo, a pele fala com o coração com o pulmão, com o cérebro. Tá tudo conectado, né? E o folículo, ele é um micro-órgão, mas ele também responde a todos esses equilíbrios ou desequilíbrios. Inclusive até nos animais, né? Você vê, o animal tá com pelo meio ruim, você vai ver lá, ele tá com uma verminose, tá com uma doença, o gato, o boi, o cachorro. Exatamente, ou até mesmo quando, já falando em os pelinhos dos animais, quando está um pouquinho mais, um preto que não é tão preto, é mais opaco, a gente já pensa em algum desequilíbrio de nutriente, por exemplo. Então, tem um impacto que acontece, nós falamos no folículo piloso porque ele basicamente se expressa de uma forma mais perceptível ao olho da pessoa, porque o cabelo cai, então o paciente ele entra em desespero, mas não quer dizer que esse desequilíbrio que acontece em nossa saúde está acontecendo apenas no cabelo, né? Ele é o alerta, mas a gente precisa... Ele é orgânico, né? Exatamente. Nós precisamos pesquisar, ir atrás da causa base. Então, o que seria tratar o órgão e não tratar o eixo? Seria ver o folículo como um órgão isolado e não como um órgão complementar ao resto do corpo. Ô Priscila, qual a importância da integração entre a tecnologia e o raciocínio clínico na sua prática médica? Isso é importantíssima, essa pergunta, porque a questão da tecnologia, nós usamos muitas tecnologias como ferramentas terapêuticas e elas têm sua relevância, mas não adianta eu vender um protocolo com uma tecnologia X YZ, se eu não estou colocando raciocínio clínico por trás, se eu não tiver certeza de que aquela tecnologia com aquele ativo pontual de fato irá beneficiar aquele paciente, eu não estou fazendo ciência do ponto de vista médico. E mais exatamente. Então, assim, e eu vejo muitas pessoas que trabalham na área da tricologia, médicos e não médicos, falando em protocolos. Não, porque 3 sessões de laser, 5
5 sessões de IMP, tanto que os pacientes nos abordam perguntando, doutora, quanto custa tantas sessões de, sei lá, Mesojet-GAN, alguma tecnologia aí? Nós não vendemos e não devemos vender procedimentos, tecnologias de forma isolada, porque primeiro está o raciocínio clínico. Nós primeiro temos que avaliar esse paciente, entender a história desse paciente, devemos entender a forma em que ele se alimenta, gerenciamento do estresse, higiene do sono, enfim, tudo que tem a ver com hábitos e estilo de vida saudáveis ou não saudáveis, fora os exames laboratoriais que nós costumamos solicitar para ver aquele paciente com um olhar 360 graus. E aí sim, a partir de eu saber, de eu entender essa condição prévia clínica do paciente, montar um tratamento personalizado, com ajustes, é aquela coisa que a gente chama de medicina de precisão. Então, saber que aquele ativo está ok para este paciente que tem nome e sobrenome. Não é só apenas o diagnóstico, né? É a pessoa. Ô Priscila, qual seria a sua indicação para um transplante? O paciente chega em nossa consulta e depois de passar por pelo menos 9 etapas, aí nós finalizamos com um exame de imagem chamado de tricoscopia. Quando a gente realiza a tricoscopia, nós observamos a existência ou ausência de folículos pilosos ou de folículos existentes, mas extremamente atrofiados, ao ponto de que a gente calcula a perda, a porcentagem dessa perda folicular. Com isso, a gente repassa para o paciente, olha, com tratamento clínico nós temos a chance de recuperar tal porcentagem desses cabelos afinados, mas daqui para frente é com transplante que você perdeu. Então, quando existe uma perda folicular definitiva, aí não tem jeito, tem que ser transplante. Por quê? Não existe folículo para recuperar. Nós temos que tirar de um lado e colocar em outro. Mas aqui é muito importante que a população entenda que tem pacientes que acham que não, vamos deixar a alopecia avançar até que eu, de fato, tenha critério para um transplante. Importante, gente, enquanto mais cedo você chegar, mais chance a gente tem de reverter 100% dessa perda folicular com tratamento clínico. Mas também tem nós temos uma classificação, né? No grau 4 e 5 ainda daria chance de transplante. Passando dessa fase, muitas vezes você podia até perder a chance de transplante e ficar careca para sempre. Então é muito importante aí que a população saiba que tempo é cabelo. Então tem que ir na hora certa. Priscila, muito obrigado pela sua entrevista e deixa a sua rede social aí para quem quiser marcar uma consulta com você. É claro, vocês vão me encontrar, meu nome aí é um pouquinho característico, com o nome de Priscila Zambrano, vocês me encontram nas redes sociais, ou doutora Priscila C. Zambrano. No Instagram, no caso, que é a rede social que eu mais movimento. E você em casa não saia daqui, voltaremos após o intervalo. O Roberto passou por aqui já? Sim, já passou sim. Viu seus exames, tudo certinho, tudo direitinho? Alguma dúvida você tem? Só o tempo, quanto tempo vai durar a cirurgia? O tempo que vai durar é em torno de uns 40 minutos, mas a gente normalmente em cirurgia não cronometra o tempo não. O importante é a cirurgia ficar boa. Às vezes não adianta de nada eu ganhar 10 minutos, 15 minutos da cirurgia e o resultado não ficar bom, entendeu? Estou um pouco nervosa. Mas não fique nervosa não, que daqui a pouco vai passar tudinho, você está aqui de volta, está tudo certinho. Você da tardezinha já vai embora para casa, está bem para noite. Vou querer sair daqui. Sai hoje ainda, viu? Ok? Tudo bom. Daqui a pouco o menino vem pegar você na maca para ir para o bloco segundo. Lá a gente vai fazer sua cirurgia. Ok?
Tudo bem, Ilane? Tudo bem. Agora que a gente já viu o passo a passo da cirurgia de Ilane, vamos conversar com ela a respeito de como é que foi todo esse processo, desde o pré-operatório ao transoperatório, e agora como é que você encarou isso aí tudinho. Tudo bem. Realmente, eu não estava esperando no momento. Foi uma surpresa quando você veio falar comigo e a gente combinou tudo. Então, assim, era um sonho. Era um sonho que eu tinha, porque realmente, depois da minha amamentação, eu fiquei sem peito nenhum. E, assim, era um sonho realmente. Você agora já está com o recém-operado ainda, mas eu já libero você para dirigir, entendeu? Isso que eu ia perguntar, para voltar à atividade física. Pode voltar à atividade física, entendeu? Já está quase um mês de cirurgia, eu já libero você. Ótimo. Certo? Tá bom. Aí você já está livre para fazer isso. Eu só não libero ainda para você levar sol de praia. Certo. São 60 dias. E também a alimentação. Algumas pessoas não têm problema nenhum, mas Sim. outras, às vezes como come alguma proteína estranha, tipo crustáceo, carne de porco, pode ter exacerbar um processo inflamatório, entendeu? Certo. Tá tranquilo. Então você está liberado agora e é vida que segue. Então, doutor Leão, aproveitando que estamos aqui, queria muito agradecer a você e toda a sua equipe, que foi maravilhosa, e dizer que eu estou muito satisfeita com o meu resultado. Muito obrigada. O resultado ficou realmente bom, foi uma cirurgia sem nenhum problema, aconteceu tudo dentro do figurino, certo? Não lhe incomodou em nada, nem dor, nada. Então, foi tudo como estava previsto. Você já ouviu falar em câncer de mama na mulher idosa? Hoje você vai ficar sabendo de tudo sobre esse tema comigo, doutora Cláudia Pereira. Fica aqui conosco até o final do vídeo. Para esse episódio, eu convidei a jornalista Ana Cláudia Torpe, que vai nos ajudar tirando as dúvidas dos espectadores sobre esse tema. Vamos lá, Ana. Doutora, muito grata mais uma vez pelo convite, sempre uma grande honra poder contribuir aqui, principalmente com o seu conteúdo. Muito obrigada. E é sempre bom a gente poder transmitir a realidade de uma doença tão séria, né? Verdade, verdade. E para começar, doutora, a primeira pergunta é: o risco de mama realmente aumenta com a idade? Sim. Infelizmente, o câncer de mama, como a maioria de todos os cânceres, ele aumenta com a idade. Então, a partir dos 65 anos, a incidência de câncer aumenta em torno de 60%, quando a gente fala de todos os cânceres, certo? Quando a gente fala em câncer de mama, a incidência ela aumenta, certo? Porque há variações no DNA da célula, o envelhecimento celular vai predispor ao aumento do câncer. E, infelizmente, o rastreamento não visava essa população. E, do ponto de vista já de acomodação, algumas mulheres depois dos 70, elas não têm o hábito de fazer nem o autoexame, nem a mamografia, que isso é uma falha. Doutora Cláudia, quais são os sinais que merecem atenção nas mamas após essa faixa etária? Veja só, em relação ao câncer de mama na mulher jovem e na mulher idosa, os sinais eles são praticamente os mesmos, certo? Só precisa que a paciente ela tenha mais cuidado. Então, o principal sinal é nódulo, a palpação de algum tumor, esse tumor normalmente indolor, certo? A presença de secreção nos mamilos, que pode ser uma secreção sanguinolenta ou em água de rocha espontânea, certo? A presença de alterações no mamilo, que pode ser alterações tipo uma retração do mamilo ou uma ferida, que essa ferida não cicatriza, certo? Em outro episódio, a gente falou sobre câncer de mama em pele, na pele. Então, nesses tumores de pele, também entra essa questão das lesões de mamilo, tem que estar atenta, certo? Agora, doutora, é verdade que o câncer de mama ele se manifesta de formas diferentes nas idosas? Veja, relativamente não. O que acontece é o diagnóstico tardio,
certo? Por quê? Porque as mulheres que fazem rastreamento mamográfico a partir dos 40 anos, a gente consegue diagnosticar os tumores inicialmente e essas têm chance de cura de 95%. Já as pacientes idosas, não. Elas não fazem esse rastreamento de rotina. Agora, o Ministério da Saúde mudou essa forma de rastreamento, que antigamente era até os 69, hoje é até os 74, e, teoricamente, até o final da vida, a depender do contexto dessa paciente, certo? Doutora Cláudia, tem uma pergunta aqui da Joana. Ela diz que a mãe dela já tem 81 anos e é uma pessoa que já tem um Alzheimer instalado e ela pergunta como faço para fazer o exame na minha mãe porque ela não suportaria mais uma mamografia. Bem, há casos e casos, né, Ana? Infelizmente, pacientes que têm doenças crônicas, degenerativas, a gente precisa, pelo menos, ter a dignidade de tratá-la. Então, a paciente com Alzheimer, pelo menos ela deve fazer uma ultrassonografia, a biópsia. Uma vez diagnosticado, o tratamento ele vai ser basicamente voltado para o local, certo? Uma paciente dessa não aguentaria um tratamento de uma paciente jovem. Tem uma outra pergunta aqui muito interessante, doutora. De quanto em quanto tempo a idosa, após os 70 anos, deve fazer a sua consulta com um mastologista? Veja, o ideal é a partir dos 74 ela ser bianual. Mas tem aquelas pacientes que têm casos de câncer de mama na família, como filhas, irmãs ou mãe. Essas devem fazer anualmente até ela ter condições de ir ao mamógrafo. Como é isso? Aquela que tem um status clínico bom. Então, a paciente que tem um bom status clínico, que anda, caminha, deambula, ou se for cadeirante, mas tem condições de ir para o mamógrafo, deve fazer todos os anos se tiver alto risco. Se não, é de 2 em 2 anos. Doutora Cláudia, as pessoas que estão nos assistindo, mas querem saber um pouco mais sobre esse tema ou entrar em contato com você, como é que podem fazê-lo? Veja só, eu trabalho no Hospital do Câncer, trabalho na Prefeitura de Olinda, pela Rede SUS. E tem meus consultórios particulares em Boa Viagem, nas Graças e na Ilha do Leite. Todos os endereços estão no meu Instagram, que é @doutora.claudiapereira. Fiquem à vontade para me seguirem e sempre tem conteúdos de excelente qualidade. Doutora Cláudia, mais uma vez, muito grata pelo convite. Foi um prazer estar com você, principalmente esclarecendo todas essas dúvidas da população. Ana, eu lhe agradeço muito a participação, né? Você, como uma jornalista bem conceituada, é importante que a gente esteja presente para que a população tenha acesso a informação de qualidade. Espero que tenham gostado e conto com vocês na próxima semana. Dona Tereza Cristina, então a senhora foi a escolhida pelo programa. E qual é seu sonho? Tirar essas manchas e essas rugas de expressão. Certo. Qual é a sua idade? 51. Eu quero lhe examinar melhor para a gente ver como é que vai ser esse tipo de operação para você, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui, doutora Tereza. Realmente a gente vai fazer uma suspensão, um lift nesse rosto. A incisão vai ser aqui pela orelha, na frente um pouquinho e atrás, para levantar todo esse complexo aqui que está caindo, como eu lhe falei. Certo? Aqui, ó, uma ligeira levantada na ponta do nariz, o código de barra, para fazer seu lábio ficar mais glamuroso, entendeu? E fecha o olho um pouquinho, tá vendo? As bolsinhas de gordura, e um excesso de pele bem acentuado. Vê, ó, um afastamento da musculatura aqui, a gente vai corrigir isso aqui tudo para refazer essa linha da mandíbula, que isso aqui envelhece a pessoa. Isso é um caso bom porque é magrinha, entendeu? A pele obedece bem os levantamentos que nós vamos fazer na musculatura, ok? Ok. Nós vamos ter um resultado muito bom. A senhora já teve alguma doença grave? Não. Não. Que eu saiba, não. Tem problema de pressão? Não, a minha pressão é assim, 11/7. Ah, então é ótimo. 12 A glicose por 7. normal.
Que eu saiba, eu nunca Certo. tive problema de taxa, não. Já se operou de alguma coisa? Já. Fez que tipo de cirurgia? Eu já fiz apêndice, já tive 3 partos cesáreas. Cesárea. E fiz uma de cisto. Cisto de ovário. Ok. Então, mas não toma medicamento algum? Nenhum. Tem alergia a algum tipo de remédio? Não, porque é tão difícil eu tomar um remédio. Certo. Eu Então nem é sei. completamente sadia. Mas É, nós vamos até onde comprovar eu sei. isso pedindo alguns exames seus. Exame parecer cardiológico, entendeu? Vai para o cardiologista fazer um eletro, talvez uma esteira, certo? Uma prova mesmo para ver se seu coração está funcionando bem. Escolhida dessa semana, Dona Tereza, já está trazendo aí seus exames. Vamos dar uma olhada, ver se está tudo bom. Espero que esteja tudo em ordem. Certo, vamos dar uma olhada aqui. Vamos marcar o dia, entendeu? Se E Deus deixar quiser, tudo doutor. certinho, tá, Tereza? Um Obrigada. abraço, até logo.
Então você vê que é uma cirurgia que normalmente não dói muito, apesar de nós tratando seu pescoço, fizemos preenchimento na boca, certo? Dei um lift, não digo bem que é uma rinoplastia, mas fiz um lift no seu nariz, um levantamento no nariz, suspensão de toda a lateral do rosto, as pálpebras e com 15 dias de operada nem parece que você foi operado. Hoje vamos abordar uma técnica inovadora a respeito de cirurgia de coluna. Comigo, Dr. Cláudio Falcão. Ficou interessado? Acompanhe aqui conosco. Para este episódio, convidei a doutora Juliana Mena Barreto, que é farmacêutica e nutricionista. Ela vai tirar várias dúvidas dos nossos espectadores, justamente sobre essa técnica nova e revolucionária. Né, doutora? Boa noite, doutor. Boa noite a todos os telespectadores, né? Vamos então começar aqui pela primeira pergunta. Doutor Cláudio, eu soube que você esteve recentemente em Shenzhou, na China, para um treinamento. Como foi? Bem, a China, tanto a China como a Coreia do Sul, eles têm evoluído muito, tecnologicamente falando, em termos de cirurgia de coluna. Não só de técnicas, como de instrumentais. Eu fui em loco, lá na cidade de Shenzhou, na China, lá no nordeste da China, num serviço que é referência no mundo para uma técnica chamada UBI, que é uma cirurgia endoscópica biportal. Ou seja, é aquela cirurgia endoscópica, onde a gente faz 2 incisões em torno de 1 centímetro cada uma, onde até de uma incisão a gente introduz uma câmera de vídeo e na outra incisão a gente vai usar os instrumentais necessários para descomprimir o nervo, descomprimir a medula, deixar o canal da medula livre como deve ser, deixar aquele segmento que está sofrido o mais próximo da normalidade. É um procedimento minimamente invasivo, onde boa parte dos pacientes recebe alta no mesmo dia, com o mínimo de trauma. Só lembrando, Juliana, que até o desenvolvimento dessa técnica, essa cirurgia era uma cirurgia aberta, como se diz, totalmente aberta, com trauma muscular maior, um tempo cirúrgico maior, uma recuperação maior. E com esse procedimento que a gente torna minimamente invasivo, ele tem um pronto restabelecimento das suas atividades físicas, atividade de convívio social, suas atividades profissionais, com o mínimo de incisão possível. Então isso aí foi extremamente interessante para a gente ver em loco como é que funciona e a gente já começou a fazer isso por aqui. Era exatamente a minha próxima pergunta, né? E essa técnica você já vai utilizar aqui nos seus pacientes em Pernambuco? Já comecei. A gente já começou desde o final do mês de agosto. A gente já começou a operar esse tipo de procedimento aqui. A gente está começando agora, tem um pouco mais de um mês, mas resultados excelentes. E é mais uma tecnologia que a gente tem a obrigação de oferecer ao nosso paciente, né? Medicina, eu acho que como em toda ciência, você nunca pode achar que já sabe tudo ou sabe demais, né? Porque é galopante a evolução da coisa. Então você tem que estar acompanhando o ritmo para oferecer o que tem de melhor sempre. Sim. E quais os principais benefícios da nova técnica para os pacientes? Bem, qual os principais benefícios? Como eu te falei, são incisões pequenas, em torno de 2 incisões de 1 centímetro, mais ou menos, cada uma. A gente consegue ganhar no tempo cirúrgico, reduz o tempo cirúrgico em relação à cirurgia aberta convencional. A gente consegue dar alta mais precoce ao paciente. É uma cirurgia que sangra infinitamente menos do que o normal. O sangramento dessa cirurgia é irrisório. O paciente se alimenta mais rápido, se levanta do leito mais rápido, tem alta bem mais precoce, via de regra, dependendo, pode ter alta no mesmo dia, ou no mais tardar no dia seguinte, e tem um pronto restabelecimento às suas atividades cotidianas, para trabalhar, para o convívio social, prática desportiva, né? Então a gente consegue antecipar e muito o restabelecimento da qualidade de vida do paciente
com o mínimo de trauma. Maravilha. Doutor Cláudio, quem quiser saber mais sobre o que falamos aqui, onde acessar, como procurar? Em relação a esse treinamento que fiz lá na cidade de Shenzhou, na China, tá lá no Instagram, no @drclaudiofalcão, tá tudo bem bonitinho, bem esclarecido lá, foi extremamente interessante, a gente foi muito bem recebido pela população da China, um pessoal altamente hospitaleiro, cortês, educado. E se você quiser tirar mais dúvidas ainda numa consulta, é só ir lá no consultório, que a gente tem todo o prazer de esclarecer tudo. A finalidade do médico é essa. Que o DDD 81 é o 3416-0000. Doutor Cláudio, muito obrigada por todos os esclarecimentos. Boa noite. Doutora Juliana, muito obrigado pela sua participação. E você, espectador da TV Nova Nordeste, continue com a gente aqui, assistindo ao programa Medicina Estética.